Bom dia, turminha, como vão? Estão bem? Hoje nós vamos aprender sobre água no planeta. A água é um bem muito precioso que nós temos, né? E temos que cuidar. Todos os seres vivos, eles necessitam de água. Quando eu falo em seres vivos, eu não falo apenas de nós seres humanos. Eu falo também dos animais, das plantas, dos fungos, né, dos micro-organismos. Todos necessitam de água para sobreviver. Então a água, ele é muito importante para nós seres vivos. E eu falo nós seres humanos, o nosso corpo, ele é formado por 60% de água. Ou seja, 60% de 100%, 60% é de água. Apenas 40% aí vem carne, ossos. Olha só, isso indica que o nosso corpo tem mais água do que carne, ossos. Ok? Então, a água, ele é um bem muito importante para nós seres vivos. E como que acontece a distribuição de água no planeta? Olha só, o nosso planeta Terra, ele é composto por 70% de água. 70% é composto de água. Então, 40% que fica de terra, solo. Então, olha só, como o nosso planeta também tem mais águas do que terra. A gente olhando assim parece assim, não, o planeta Terra, ele tem mais terra do que água. Mas não, 70% do planeta Terra é coberto de água e se encontra em 3 estados físicos, tá? A água que está no planeta Terra, ele tem 3 estados físicos. 3 estados físicos, tia, quais são? O estado sólido, que é em forma de gelo, de iceberg. Aí, o que é iceberg, né? São grandes blocos de gelos que se soltam de regiões congeladas, né? Como lá na Antártida, né? São lugares que tem gelos, tá? E também tem o outro estado, que é o líquido, que a gente encontra onde o estado líquido? Nos rios, nos mares, né? Nos oceanos. Então, são o estado líquido que encontramos no planeta. E o estado gasoso, que é através do vapor de água, tá? Que a gente vai estudar isso quando vocês vão ver muito falando sobre o vapor da água no ciclo da água, né? Que é quando a água evapora. Até quando vocês já viram, quando a mãe de vocês coloca uma panela de água para ferver, tá em estado líquido. Você coloca a mão em cima assim, você vai ver que a mão de vocês vão ficar o quê? Toda suada. É aquele vapor da água, que a água está fervendo, aquele vapor, tá? Vai deixar com que a mão de vocês fiquem suada. Observa também quando vocês tomam banho, né? Aquele chuveiro bem quentinho. Já olharam o vidro, já olharam o box como que fica, né, escorrendo água? Porque aquele vapor da água quente, ele vão para superfícies como de vidro e faz com que fica suando, ok? Aí aqui, ó, sólido, líquido, gasoso. Nos diferentes ambientes, a água muda de estado físico continuamente. Tem lugares que a água ela muda de estado físico. Como tinha mudado de estado físico? Às vezes a água ela está no estado gasoso e vai se formar no estado líquido. Isso acontece quando há o ciclo da água. Por que acontece a chuva? Né? Vocês sabem por que acontece a chuva? Porque a água que estão nos rios, ela vai o quê? Evaporar. Ou seja, o vapor, estado gasoso, vai até as nuvens vai acontecer a precipitação, tá? Até chover em estado líquido. Isso é mudança continuamente da água, tá? Igual quando ela está em estado sólido, que derrete aquele gelo que vira o que? O estado líquido. A mesma coisa, quando a gente pega a água que está em estado líquido, a gente coloca lá no congelador, ela vai ficar o quê? Vai se formar gelo, estado sólido. A água, ela muda de estado continuamente.
E essa mudança de estado é chamado de ciclo da água, que a gente vai estudar mais lá na frente o que é o ciclo da água, ou ciclo hidrológico, que é chamado essa mudança continuamente, tá? Do estado. Acontece no ciclo da água mesmo, por isso que acontece a chuva. A água que estão nos rios, que estão nas poças, evapora. Olha só, as roupas que a mãe de vocês colocam pra secar no varal. Coloca toda molhada, não coloca? Depois não tá sequinha? Aquela água que evaporou. Pra onde que foi aquela água que evaporou? Ela foi pras nuvens. Lá houve a precipitação, né? E dali as nuvens vão ficar cheias até não aguentar mais e descer em forma de líquido, ok? A água também, ela pode ser doce ou salgada. Água doce porque a gente botou açúcar, tia? Não, a água doce que nós usamos para quê? Para que nós usamos a água doce? A gente usa para tomar banho, para nossa higiene pessoal, pra gente beber. É água doce, tá? Não é água com açúcar, não. E também a água pode ser salgada, que a gente encontra nos mares. Até quando a gente vai na praia, né? A gente toma banho, você já fez assim, que a água fica salgada. Então a água ela pode ser doce, essa que a gente usa na nossa higiene pessoal, ou água salgada. 4% da água, vamos dizer, se eu tenho aqui 100%, vou fazer até um círculo aqui para vocês verem. Ó, aqui é o nosso planeta, né? Ó, issozinho só é de água doce e isso tudo aqui é água salgada. O que quer dizer isso? A água, para o nosso consumo diário, é apenas 4%, 96% é a água salgada que a gente encontra nos oceanos, né? Na praia, eu falo mesmo, né? Que são as águas que a gente não utiliza para o nosso consumo. Por isso que eu falo, o planeta Terra é composto de 70% de água. Nós temos muita água. Temos muita água, o nosso planeta ele é rico em água, mas para o nosso consumo diário, para eu beber, para eu usar na minha higiene pessoal, tanto usar para os serviços da casa, lavar louça, fazer comida, é água doce, é apenas 4%. Por isso que a gente fala, vamos tomar cuidado para não desperdiçar água, deixar água escorrendo à toa. Por quê? Porque é apenas 4% que é a água que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, essa é a importância da água, tá? Da gente cuidar desse bem precioso que Deus nos deu, né? Então, a gente está falando isso usando o livro, né, nosso da página 54, tá? Até a página 59. Aí a água, ela também tem importância, tá? A importância da água. Por que ela é importante, a água, né? Porque nós utilizamos ela no nosso dia a dia. Sem a água, nós não conseguimos sobreviver, né? Às vezes tem crianças que não bebem quantidade de água porque bebe outro tipo de líquido que é da água, que vem da água. Para você fazer um suco, você precisa da água. Então, já pensou uma pessoa ficar 3 dias sem tomar nenhum líquido, sem beber nenhuma água? Vai ficando fraco, vai ficando desidratado. Então, a água ela é muito importante para a nossa sobrevivência. Então, ó, essencial para o nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele necessita de água. Se a gente não tomar água, né, como se pede, que é bom tomar água 2 a 3 litros diariamente, vai afetar algumas partes do corpo. Tem pessoas que têm problema renal, tem problemas que têm infecções porque não bebe a água na quantidade que deve ser tomada. Então, porque o nosso corpo, ele necessita de água. Como eu falei, quantos por cento tem de água no nosso corpo? 60%. Ele necessita. Se a gente não bebe água, o nosso intestino não funciona direito. Nós temos problemas, como eu falei, renal, de infecções. Então, a água ela é essencial para o nosso corpo. E também para diversas atividades do nosso dia a dia, né? Nós precisamos de água para muita coisa. Primeiro, higiene
culinária, para fazer a nossa comida, fazer algum alimento na parte de culinária, nós necessitamos de água. Alguém já conseguiu fazer comida sem utilizar água? Não tem como. Se você vai botar um arroz para cozinhar, você precisa do arroz para da água para lavar, para água para cozinhar. A mesma coisa, o feijão. Então, além de utilizar na culinária para a gente lavar os alimentos, né, também precisa para o quê? Para o cozimento. Outra coisa que a água, né, precisa, nos auxilia na atividade do dia a dia. No lazer, né, praia, piscina. Olha só quantas coisas que a gente, né, se diverte utilizando a água, né? O nosso Brasil mesmo é um Brasil, né, rico, onde tem várias praias maravilhosas, né? No próprio Rio de Janeiro mesmo tem vários lugares lindos com praias maravilhosas. Então, no verão, então, todo mundo quer estar, né, tomando banho de praia, né, nas piscinas. Então, também a gente utiliza a água para o nosso lazer do dia a dia. Outra coisa, para hidratação, para hidratar o quê? O nosso corpo. Como eu já falei, o nosso corpo, ele necessita de água. Então, é muito importante hidratarmos o nosso corpo. Quando não utilizamos, não bebemos água naquela quantidade que o nosso corpo necessita, vai afetar o nosso organismo, que ele não funcionará direito, nem intestino, nem os outros órgãos, ok? Então, aqui no livro mesmo de vocês fala quantos litros de água devemos que tomar, né, durante o dia. Ó, 2 litros. E se beber mais ainda, é melhor ainda. Mas não podemos beber menos do que 2 litros. Outra coisa, geração de energia. A gente já estudou isso em geografia que, né, para haver energia elétrica na nossa casa, tem as usinas hidrelétricas. São 2 tipos de usina, a hidrelétrica e a termoelétrica. Mas para a hidrelétrica ela precisa o quê? De água. Acontecem as represas, né, de água, para que a força d'água faz com que as turbinas se movimentam, porque aquela força da água até chegar o quê? Gerar energia elétrica para chegar na nossa casa. Então a água também é importante para quê? Para que haja luz na nossa casa, para que os nossos eletrodomésticos funcionem. Então olha a importância da água. Então ela também gera energia elétrica. Para nossa higiene pessoal, escovarmos dentes, tomarmos banho, né? Olha só como é importante lavarmos bem a nossa mão nessa época de pandemia que nós estamos tendo. Ó, lavar a mão é muito importante. Chegou da rua, vamos tomar banho para tirar, né, aquelas coisas de acontecer de alguém. Você teve contato com alguém que teve o Covid, você vai tomar o banho para tirar, né, todo aquele vírus. Então, também para nossa higiene pessoal do dia a dia. Outra coisa que a água também é importante para a vida aquática. Tem os animais, né, que dependem da água, os peixes, as baleias, os tubarões, né? E qual é o habitat desses animais? É a água salgada, tá? A maioria dos animais marinhos, eles, né, o habitat deles é água salgada, mas também tem animais marinhos que vivem na água doce. Então, muitos desses animais aquáticos, muitos não todos os animais aquáticos, eles necessitam, né, da água para sobreviver. Como nós vivemos aqui, ó, na Terra, né, os animais, eles vivem onde? Na água, os animais aquáticos. Transporte também é como meio de transporte, os barcos, né, que carregam cargas pesadas, né, às vezes até de um país para outro. Esse chamado transporte fluvial, transporte dos rios, né, é um transporte muito comum que, ó, desde muito tempo, desde antes de existir ônibus, desde antes de existir aviões, já existiam os transportes aquáticos, né? A gente vê mesmo lá no começo, quando surgiu o Brasil, como os portugueses vieram para o Brasil, através de quê? De caravelas, embarcações que trouxeram, até
o comércio era fluvial, era o quê? Era nos oceanos, né? Eles levavam nos seus barcos e faziam venda, vendia, né, o que era produzido nas terras brasileiras, nas terras portuguesas. Então, os condimentos mesmo, o pau-brasil, aquela tinta que eles tingiam, né? O pau-brasil produz uma tinta vermelha que tingia os tecidos. Era através de que era esse comércio fluvial. Então, muitas cargas, né, que vêm trazendo, né, produtos de um país para outro é através da carga marítima. E obtenção de alimentos, né? Como falar isso de obtenção de alimento? A planta, para ela sobreviver, ela precisa de quê? Da água. Tem que molhar a plantação. Então, a gente sabe que o arroz, o feijão, é tudo, né, formado pela a agricultura, é plantação. Então, precisa de quê para sobreviver? Tem que molhar. Então, as plantações, ela necessita essencialmente da água para sobreviver. A gente vê lá no Nordeste, né, que há uma seca muito grande, que lá dificilmente chove, né, que as plantas morrem, não sobrevivem a tanta seca. E com isso, né, não tendo plantações, os animais não têm como se alimentar, né, das plantações, do capim, né, os bois, né, as vacas, não tem água para matar a sua sede, acaba que esses animais morrendo. Por quê? Por motivo da seca. Então a gente vê mesmo, no nosso país mesmo, o Nordeste, é um país que tem, é um estado que tem muita seca, né, porque não chove quase lá. Então acontece isso e muitas pessoas acabam saindo do Nordeste para ir para outro estado por motivo da seca, porque precisa. A gente viu em história, né, que lá na época da formação populacional na época do período neolítico, onde que eles gostavam de fazer as suas agricultura, fazer as suas plantações? Em lugares próximos a rios. Então, para quê? Para ter facilidade em molhar a sua plantação. Hoje, né, hoje em dia, tem a irrigação, onde eles puxam, né, através de encanamento, águas para molhar as plantas, não precisa ser em forma manual, de balde, não. Hoje é muito mais fácil, mas ainda, né, tem que molhar, senão as plantações não sobrevivem. Acontece o que aconteceu em outros lugares, né, como no Nordeste. Agora aqui, ó, geração de energia elétrica, tá? As usinas hidrelétricas, elas necessitam de quê? Elas utilizam a água. Utilizam a água, tia? Sim. Por quê? A fonte é o quê? É os rios. O que eles fazem, né? E a gente sabe que a água, ela é um recurso renovável, mas temos que cuidar, como eu falei, porque apenas 4% é utilizado para os seres vivos, tá? Para nossa higiene pessoal, para o nosso consumo. Então, a água de um rio é um recurso renovável e que não polui o ar. Como a gente viu que a usina termoelétrica, ela polui o ar, porque é queima de carvão. E isso, né, há uma grande poluição. Já a usina hidrelétrica, ela não polui o ar, sabendo que a água é esse recurso renovável. E é a fonte o quê? A fonte elétrica. Aí o que acontece? É o represamento. O que é isso? É um acúmulo de água que garante o suprimento e a força necessária para o movimento de quê? Das turbinas. Com isso, no entanto, né, o represamento gera impactos ambientais. Eu já falei isso em outras aulas minhas de outros conteúdos, que a gente sabe que os nossos conteúdos estão tudo interligados uns aos outros, que isso acontece um impacto ambiental, né? Quando acontecem essas represas, né, há um impacto porque aquele lugar acaba acontecendo o quê? Enchente, né? Então, várias pessoas que moram próxima onde acontece, né, onde eles constroem essas usinas hidrelétricas, muitas pessoas têm que sair do seu lugar, porque é obrigado mesmo a sair, porque acontece enchente e acaba entrando água nas suas casas. E muitos dos animais também
né, morrem, outros eles conseguem alguns até resgatar, mas nesse resgate muitos animais não conseguem sobreviver porque eles saíram daquele seu habitat. Aí aqui, ó, como transformar o movimento da água em energia elétrica? Como acontece essa transformação de uma água chegar à luz que tem na minha casa? Como acontece isso? Então, acontece dessa forma, ó, o fluxo descente da água. A água, ela represada, desce por um grande duto. Quanto maior for a descida e a quantidade de água que flui, maior será a energia. Então, por isso que tem que acontecer essa represa para que há uma grande quantidade de água. Então, essa grande quantidade de água vai chegar o quê? A turbina. Então, ao atingir a turbina, a água em movimento, que a água ela vai ficar em movimento, empurra suas pás, que fazem gerar o quê? O eixo do equipamento. Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Vai gerar energia através do quê? Do gerador. Como? O movimento desse eixo faz girar um rotor dentro, que o rotor é aqui, a parte tá, giratória de algumas máquinas, daí da turbina, né, da usina hidrelétrica, dentro do gerador, e a energia, ela começa o quê? Se movimentar, e esse movimento transforma em energia elétrica. Daí acontece o quê? A distribuição. O que é a distribuição? É pegar essa energia elétrica que vai ser distribuída, né, transmitida através de fios elétricos que vão ser distribuídos até chegar aonde? Nas nossas casas, né? Você pode ver, olha, as ruas cheias de fios elétricos, que há essa distribuição até chegar em nossas casas, tá? Aí acontece, né, essas linhas de transmissão, tá? Aqui no livro de vocês mesmo, vocês podem ver, tá? Essas linhas de transmissão é através de fios de luz. Então, acontece da onde? Desde lá da represa d'água, onde há uma represa, até ter o movimento das turbinas, que esse movimento vai gerar energia elétrica para até chegar em nossas casas. Agora, impacto ambiental causado pela usina hidrelétrica. Como eu já falei, é importante, né? Hoje nós não vivemos sem energia elétrica. Coisa ruim é quando acaba a energia elétrica. A gente fica, né, sem saber o que fazer, né? Porque a gente vê que muitas casas que tem poço, bomba, precisa da energia elétrica para ter água, para a água chegar até as caixas. A gente necessita, né, da luz para iluminar a nossa casa, para funcionar os eletrodomésticos. Então, é muito importante a energia elétrica, mas só que causa um grande impacto ambiental. Olha, a construção das usinas hidrelétricas causa impacto ambiental. E para reduzir esse impacto, eles fazem o quê? Eles realizam o resgate da fauna, os resgates desses animais, tá? Que estavam ali morando naquele habitat onde foi construída a usina hidrelétrica. Então, né, chegam lá os ambientalistas, eles recolhem todos os animais que estão ali, sendo que, mesmo assim, todos, né, animais que são recolhidos, muitos não suportam e acabam o quê? Morrendo, né? Então, há essa captura, mas isso não quer dizer que 100% dos animais que foram capturados, eles vão resistir. Não, muitos morrem. Então, é importante a energia elétrica, mas ele causa impacto. Por isso que fala, economizam, né, a luz, porque nessa que a gente gasta mais, a gente está tendo que haver mais construções de usinas hidrelétricas. E isso vai causar grande impacto no nosso ambiente, tá? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Então, a gente aprendeu hoje sobre o bem tão precioso que é a água, quanto é importante a água na vida de nós seres vivos. Então, não só nós seres humanos, não só os animais, não só as plantas, mas até os fungos, tá?
necessitam da água para o quê? Para sobreviver, os micro-organismos. E ele é utilizado na nossa vida para várias utilidades, não só para higiene pessoal, não só para a gente beber, mas para várias coisas, até no lazer, né? E a gente tem que cuidar desse bem precioso, porque como eu falei, o nosso planeta, 70% é de água. Mas desses 70% é pouquinho que é no nosso consumo, que a maioria é água salgada, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui, façam as atividades, ó. Beijão, fica com Deus e se cuidem.